47 anos, sim, já é um adulto da democracia, ainda muito nova, mas, acima de tudo, o que eu acho é que... Eu não considero que esteja em perigo. As instituições têm que funcionar e têm que estar atentas, e isso é muito importante. Sempre houve grupos que não saem fora daquilo que é o normal, e à esquerda ou à direita, e com algumas medidas que não são as comuns, acabam por perturbar e criar alguns receios nas instituições e nos meios. Eu penso que em Portugal, sinceramente, não vejo nenhum quadrante, apesar de alguns radicalismos que vão aparecendo por aí, não vejo que haja algo em perigo na democracia em Portugal. Isto hoje é muito diferente, por exemplo, do 25 de Abril. Eu lembro-me bem o que estava a fazer, era jovem de 13 anos, em Setúbal, verão quente, radical, verão quente de 75, foi coisa dura, em Setúbal, onde havia de facto aí radicalismos, ocupações, ações violentas junto de empresários. Eu assisti a isso, aliás, na minha família assistiu-se a isso. E ser maltratado nesse tempo, e não se considerou que havia de facto risco, apesar da gente sabemos que em 75 houve alguns riscos de encaminhar a nossa democracia para a esquerda. E de uma forma violenta, aí sim. Hoje há grupos radicais, é verdade, mas não podemos esquecer que, se calhar, noutros tempos houve mais risco do que hoje. Temos um sistema de informação ao segundo, ao minuto, em que as mensagens, boas ou más, passam rapidamente através das redes sociais. E isso é a grande diferença que nós temos hoje. É, de facto, a facilidade de comunicação e de mobilização. Hoje, alguém que tenha o domínio das redes sociais e que entre de uma forma a dominar os sistemas de comunicação e sabendo bem os objetivos e como atingi-los, consegue manobrar e movimentar massas, pessoas, às vezes em grandes quantidades. Não sempre fisicamente, pois uma coisa é responder no conforto da cadeira e do sofá, e outra coisa é aparecer nos locais. Mas as coisas são totalmente diferentes hoje. E, de facto, estes sistemas de comunicação, a quinta geração, a era digital, ainda vai fazer crescer muito mais isto. E hoje estamos a um clique de qualquer parte do mundo com a informação em qualquer lugar. E isso, quem está nessas situações radicais, podemos dizer assim, ou que tentam introduzir alguns valores que não são aqueles normais no sistema da democracia portuguesa e da nossa Constituição, é de facto, há pessoas que se deixam manobrar e facilmente caminham nesse sentido. Agora, eu sinceramente, e compete às nossas instituições, temos que acreditar que as instituições, o Estado, está atento às movimentações que podem pôr em risco as questões relacionadas com a segurança e com a democracia. Eu, sinceramente, não estou tranquilo, ando por aí por todo lado e até agora não vi nada que possa pôr em risco essa situação. Agora, existem fragilidades, sim, e o mundo não está preparado. Vejas o que está a passar no norte de Moçambique, por exemplo, um grupo de radicais chega ali e faz o que quer, com multinacionais presentes e não sei quem, e temos pés de barro. O que está a acontecer, e agora faz-me lembrar o Covid, o mundo tem pés de barro em relação ao Covid. Aquele mundo evoluído com a técnica, com as novas tecnologias, com a era digital, com a evolução da ciência, com tudo isto, com os grandes laboratórios, não conseguiu responder em tempo útil à questão do Covid, ainda não estamos seguros. Isso sim há um receio. Agora, em relação à democracia em Portugal, não vejo qualquer risco e não vejo, sinceramente, concordo ou não se concordo, que os partidos que estão no Parlamento, qualquer deles, seja um risco para a democracia. Não é? Tem uma mal seria, então andamos todos enganados, todos distraídos, não é?
e sabemos tudo o que estamos a falar. Mas antes disso, uma nota para a cerimónia em si, a cerimónia possível, que este ano foi feita. Não foi uma sessão solene da Assembleia Municipal, como desde 2014 o município de Tomar promove, e eu não queria deixar esta nota, porque nos últimos dias vi algumas notícias, ou pelo menos o título de uma outra notícia nas redes sociais, que era um partido que lamentava, ou aliás, uma das intervenções da CDU, neste caso, a lamentar que a Câmara não celebrasse 25 de Abril. Bom, eu devo dizer que nós estamos a atravessar o ano que estamos e, portanto, todos gostaríamos de fazer diferente, com certeza, mas se há a Câmara que começou a celebrar o 25 de Abril, foi esta e a anterior, do mandato anterior, portanto, comigo e com a Presidente, com a Anabela Freitas, foi em 2014 que o município de Tomar começou a celebrar o 25 de Abril. Não há memória de, nos anos anteriores a isso, a Câmara de Tomar celebrar este evento, assim como também, já agora diga-se, a questão do 1 de Março, que passou a ser também muito diferente enquanto conteúdo. E aí não só apenas a questão desta pluralidade dos partidos poderem fazer as suas intervenções, portanto, como acontece no 25 de Abril, mas no caso do 1 de Março, tendo ainda, e mais importante, de certa forma, a questão das homenagens e, portanto, com os valores que isso tem subjacente, portanto, para a questão da memória da comunidade. Mas neste caso do 25 de Abril, dizer isto, portanto, passou-se a celebrar da forma possível, com a pluralidade da intervenção dos partidos que estão representados na Assembleia Municipal, e isso é sempre de celebrar. Quanto à questão da liberdade em si, da democracia enfim, do nosso regime, eu que tento sempre o mais possível ser otimista, aí não tenho o otimismo que eu diria até talvez um pouco desligado da realidade do José Delgado. A democracia, a democracia, uma análise fria da situação. A democracia e a história, nós é que temos a desconsiderar os ensinamentos da história, mas a história ensina-nos isso. Nunca está segura. A liberdade nunca está segura. Um pequeno problema, que o pequeno pode ser entre aspas, mas e nomeadamente, por exemplo, as crises económicas, e nós estamos a atravessar as crises de saúde que levem a crises económicas e sociais, como aquela que estamos a atravessar, podem precipitar acontecimentos que levem ao fim da liberdade, e nós temos visto muito isso, quer dizer, os movimentos populistas no nosso país, essencialmente de extrema-direita, mas noutros cantos do mundo podem ser também de extrema-esquerda. Aliás, nós vimos o que aconteceu durante 4 anos nos Estados Unidos. Felizmente foi uma página que esperemos que não se volte a repetir, mas que... Não podemos comparar. Bom, não podemos comparar, mas na verdade aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, basta ver que no país que supostamente é o farol da liberdade no mundo, houve um ataque ao Capitólio, portanto ao local, ao centro da governação do país. Como ainda neste 25 de Abril, neste 25 de Abril, houve quem tentasse copiar. Não teve sucesso. Mas quem não teve sucesso esta vez pode ter numa próxima. Portanto, a verdade é que, até porque estas coisas depois, neste mundo global que vivemos, tendem a replicar-se, tendem a ter um efeito de cópia. Porque os sentimentos antidemocráticos, e digamos as palavras com elas todas, fascistas, existem. Existem muitos cidadãos que acreditam, de facto, nessa forma de regime. Noutros tempos, até alguns tempos atrás, em Portugal e no mundo, essas pessoas tinham algum receio de se manifestar. A verdade é que andavam escondidas. Hoje nós estamos a viver tempos em que não há receio em manifestar esses valores. E, portanto, a forma livre com que esses valores antidemocráticos se expõem, e no antidemocrático engloba-se aqui muitas coisas: o racismo, a xenofobia, a misoginia, o classicismo no sentido de efetivamente achar que há raças ou que há grupos de seres humanos que têm mais direitos que outros grupos de seres humanos. Tudo isto está latente na nossa sociedade e no mundo em geral.
E, portanto, sempre esteve, mas neste momento Não é está novidade, mais, não é? Por mas isso é neste que eu momento digo está mais à friamente, não flor vejo qual da, é está mais a à flor da diferença. pele. Neste momento basta ver o que são as redes sociais, basta ver o tipo de apelos que se fazem, a impunidade com que se fazem insultos, ameaças de morte, As instituições têm de funcionar. etc, etc. E, portanto, o receio existe sempre. E quando nós achamos que a liberdade é um dado garantido, é o pior sintoma para rapidamente a podermos perder. E, portanto, usando aquela expressão de que, até porque em Portugal o símbolo da liberdade é o cravo, não é? Portanto, é uma flor, usando aquela expressão que a liberdade e a democracia são como uma flor que temos que regar todos os dias, é mesmo isso que temos que fazer. Temos que cuidar da democracia e da liberdade todos os dias, e isso faz-se não censurando quem efetivamente vai por esses caminhos de ir para as redes sociais, proclamar todo o tipo de racismos e de xenofobias e tudo o resto, de quem procura limitar a democracia manipulando a verdade, manipulando a discussão, a livre discussão, enfim, seja política, seja do que for. Com isso permitindo que figuras que podem num primeiro momento ser muito populistas, mas que na verdade encerram em si atitudes, pensamentos, valores que são antidemocráticos, vão ganhando espaço e vão efetivamente ganhando seguidores, que muitas vezes depois não quer dizer que todos esses seguidores tenham esses sentimentos ou esse pensamento, mas a verdade é que é sempre assim. Não custa lembrar aquilo que é evidente, e o problema é que acha-se sempre que isso já lá foi há muitos anos, isso hoje nunca voltaria a acontecer. Não custa lembrar que o Hitler foi eleito. Mas o Hitler é aquele exemplo máximo, mas há muitos outros. Normalmente a maioria dos ditadores em primeiro lugar são eleitos. Volto a dizer, não são diferentes. Nós achamos que lá, aquilo que está lá atrás não pode acontecer. Volto a dizer, o Trump foi eleito, só não conseguiu ficar agarrado ao lugar, porque ele na sua essência é um ditador, para além de tudo o resto, porque, apesar de tudo, os Estados Unidos têm um sistema que ainda funciona mais ou menos, mas foi mais que evidente aquilo que tentou acontecer, desde tentarem manipular os resultados, desde tentarem, com movimentos populares e extremistas, condicionar à votação dos eleitos, neste caso dos congressistas. Tudo aquilo que assistimos à distância e volto a dizer, naquele que supostamente é o país exemplo da liberdade e da democracia para o mundo. Portanto, isto se pode acontecer nos Estados Unidos, que é, recordo, maior que toda a Europa junta, pode acontecer num país do tamanho de Portugal. São coisas diferentes, mas de qualquer maneira, claro que pode acontecer sempre. Não vejo que seja fácil, não é? Face ao panorama político, à forma como estamos organizados, não vejo assim. Agora, há risco sempre da esquerda, da direita, e às vezes de onde menos se espera, não é? Emergem situações, de facto, que... E o sistema de comunicação hoje, a facilidade de comunicar e de controlar e de usar estes meios, para quem é especialista, há técnicas, de facto, para que se chegar lá. Mas também é preciso dizer isto, que os partidos eleitos na Assembleia da República têm muita culpa. Porque quando as pessoas que não têm nada a ver com esses grupos radicais votam neles, é um golpe de protesto. É um grito de alerta para algumas coisas que vão passando no país. Aí sim, na parte social, na questão económica, na distribuição de riqueza, em tudo isto, estas pessoas, e nós conhecemos muitas pessoas que votam em partidos de direita, ou ditos de direita, que não têm nada a ver com essa filosofia, nem com essas políticas. É um protesto. E isto é culpa dos partidos que estão representados na Assembleia da República. Porque comunicam mal com o povo, informam mal, e muitas vezes faz as coisas em cima do joelho. Isto é transversal a todos. De umas vezes estão de um lado, de outras vezes estão do outro. Veja-se o percurso do Bloco, por exemplo, que encosta à esquerda, à direita, e depois tem... alguns partidos... Isso é uma análise de uma grande latitude. Que exagero. O próprio PSD, todos eles. Agora, isto
o sistema partidário português ainda não percebeu, tem que mudar o sistema de comunicar com os eleitores e tem que ser entidades credíveis. Não é a qualquer momento mudar de estratégia em função das necessidades. Isto é o que acontece no dia-a-dia. Felizmente nas autárquicas não é tanto assim, é tudo muito mais transparente, exceto algumas exceções, mas nós temos tido, nos últimos anos, essencialmente, maus exemplos da gestão dos partidos políticos portugueses, que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo. E não acontece. Quando se trabalha por objetivos que não são os objetivos da democracia e de criação de riqueza, que é isso que eu defendo, de justiça social, e se tenta encaminhar em função de algumas situações que vão acontecendo, até a nível internacional, depois são transportadas para aqui, as coisas não acontecem. Agora, a grande culpa disto são dos partidos que têm assento na Assembleia da República, que estão cada vez mais afastados do povo, de quem vota, da população que representam. E a abstenção vai falando. Aqueles que lhes apetece fazem o voto de protesto nesses partidos. Portanto, agora, não, sinceramente, isto um golpe de Estado pode haver a qualquer momento, mas a nossa estrutura, sinceramente, não estou a ver força para que isso aconteça, a não ser que viesse uma invasão aí via mar a arrasar isto tudo. Não é? Agora, a grande culpa é do partido, dos partidos. E as instituições têm que funcionar. O Estado tem que vigiar e tem que tratar da sua população, dos portugueses em geral e de quem cá vive. E muitas vezes isso não acontece. Porquê é que não se faz o controle? Há mecanismos nas redes sociais para eliminar isso. Pois, há mecanismos. Era preciso que o cidadão em comum também quisesse. Mas há mecanismos que podem evitar que isso aconteça. Agora as instituições têm que funcionar. Há manifestações aqui, para a esquerda, para a direita, uns podem, outros não podem, é uma grande confusão. Este país, de facto, às vezes carece aqui de razoabilidade em relação a certos temas. Não posso de forma nenhuma concordar com a frase os partidos é que são os culpados. São. Por duas razões. Primeiro, têm muitas responsabilidades, obviamente, mas não são únicos. São culpados porquê? Porque naquilo que é estratégico para Portugal, para o país, que tem a ver com a evolução, com a defesa, com a justiça social, aquilo que é estratégico para dar futuro a Portugal, não são capazes de sentar para criar uma matriz, não são capazes, nunca ninguém conseguiu. Como é que isso é possível, não é? E porquê? Bom, mas o porquê, isto agora já fujo aqui um bocadinho da discussão, mas primeiro, não posso concordar com essas desastres que a gente sabe de os partidos e não roubou ou não roubou, os partidos teve preso e afinal era inocente, o Estado ainda vai pagar indenizações a isso tudo. Isso é muito populista. Eu não sou candidata. Mas é muito populista. Um dos problemas é precisamente esse. É quando se começa a misturar a árvore com a floresta. Pessoas que se portam mal ou bem, criminosos, existem em todas as ocupações do ser humano, em todas as profissões, em todas as atividades. Há pessoas, infelizmente, mas quando se diz que há pessoas, obviamente estamos a falar do caso de José Sócrates, vamos lá ser, ligando isso aos partidos, estamos a inquinar a discussão. Porque, de facto, estamos a entrar na linha populista de que eles são todos iguais e que não sei o quê. Ninguém disse isso. Mas é essa a mensagem que passa. Ora, primeiro, não posso concordar com a frase os partidos são os culpados disto tudo. Já percebemos, mas eu não concordo. Primeiro, por duas razões. Primeiro, porque não são. Não têm líderes. Têm a sua cota de responsabilidade. Primeiro, não há entidades abstratas. Todas as entidades, e os partidos também são assim, são compostos por pessoas, e as pessoas que em cada momento dirigem ou aceitam ser dirigidas. Nós já lá andámos e essa é a segunda razão pela qual eu ia dizer. Portanto, a primeira é não são, porque pelo menos têm quanto muito a sua cota à parte, mas a responsabilidade é de todos, é de toda a sociedade, das várias instituições e de cada um dos cidadãos individualmente.
E depois, porque dizer realmente os partidos são os culpados, como se nós os dois que aqui estamos sentados nesta mesa não fizéssemos parte de partidos, não. Quer dizer, eu no seio do meu partido luto contra muita coisa. E não concordo com muita coisa. Bem, mas um partido começa pelas bases. Começa pelas bases. E as bases, umas vezes mais, eu já andei lá mais por cima, já fiz parte da Comissão Nacional. Só se lembram das bases quando... Mas não é fácil, todos nós temos que reclamar. Eu quando não... Por exemplo, eu ainda esta semana disse à direção do meu partido, à direção nacional, que não concordava, não vou dizer aqui com o quê, mas com uma coisa que andou aí nas notícias nacionais nestes últimos dias. Porque, de facto, quer dizer, a gente lá porque estamos na base, não podemos calar-nos. Se estamos dentro das instituições, fazemos parte delas. Não podemos pôr-nos, no meu entendimento, no local, depois de pôr-nos de fora. Mas todos nós temos deputados dos nossos distritos. Portanto, isto agora para ficar na Assembleia da República. E todos temos, quer do PS, quer do PSD, todos temos os partidos que têm deputados eleitos, obviamente. Mas e também sabemos chegar a eles, com certeza. Portanto, eles têm que ouvir e têm que levar a mensagem. Agora, nós colocarmos de fora, ainda mais nós que já fomos dirigentes a vários níveis. É culpa dos partidos. Colocarmos de fora a dizer eles lá nos partidos é que são os culpados disto tudo. Não posso concordar com essa linha de discurso. O afastamento da população no voto deve-se aos partidos. Deve-se a muita coisa. Deve-se à falta da capacidade da democracia, ao contrário das ditaduras, saberem educar para o seu regime, neste caso, portanto, a democracia, educar e formar para os benefícios da democracia. É verdade. Aliás, até há uns anos atrás era quase proibido falar em política na escola. Eu manifestei-me contra isso em vários momentos por situações diferentes. Por exemplo, enquanto líder, há muitos anos atrás, da Juventude Socialista, manifestei-me em tomar em relação a uma outra direção que não aceitava, por exemplo, que houvesse debate nas escolas. E é precisamente quando se acha que não, isso a política é uma coisa lá fora, não entra aqui dentro, precisamente no local onde ela, em primeiro lugar, e agora felizmente as coisas estão mais evoluídas, mas concordo, começa por aí, porque precisamente começa-se desde cedo, mas tem a ver com isso, porque começa-se desde cedo a formar e a dizer aos jovens cidadãos que isso da política, dos partidos, é uma coisa má, isso não interessa nada. E quando é precisamente o contrário. E volto-se a dizer aquilo que também é um chavão, mas que também é verdade. Não há democracia sem partidos. O que existe sem partidos é a ditadura, que é precisamente o proibir os partidos, ou então haver um só partido que é único e igual para toda a gente. Não, eu sei, mas aqui estou a... E, portanto, mas também fazer a apologia de que os partidos é que são maus e que são os culpados é um bocadinho ir nessa lógica. Tem que fazer muito mais que o que têm feito em relação a esta situação. Mas é preciso que aqueles que estão de fora e que acham e que não querem participar, e aqui, mais uma vez, as coisas começam ao nível local e, com certeza, ambos sabemos o que é difícil. Convencer pessoas a vir dar o seu tempo. É que isto depois é muito fácil criticar estando fora. Lá está. Aqueles lá nos partidos é o mesmo que aqui localmente podem dizer de nós em cada uma das concelhias. Mas a verdade é que... Desde 1989. A verdade é que isto requer muito tempo, requer disponibilidade, paciência, às vezes até de gastar do nosso dinheiro para fazer deslocações ou para o que quer que seja. E, portanto, é muito difícil, de facto, convencer as pessoas a entregar uma lista autárquica, a vir participar num debate, mais então ainda a militar-se num partido. Portanto, isto é tudo muito difícil. Mas começa por ser difícil. Primeiro porque as pessoas... Mas começa por ser difícil por duas razões essenciais. Uma, porque, por muito que as pessoas ataquem os partidos, lá no fundo sabem que isto dá muito trabalho. E retira muito tempo. E a segunda, porque há de facto a apologia em Portugal, e não apenas em Portugal, mas foi nos últimos anos ou nas últimas décadas desenvolvida a apologia que isso dos partidos é uma coisa má, isso só vai para lá quem não tem qualidade ou quem não sabe fazer mais nada na vida, ou andam à procura de tacho. Quer dizer, estes chavões que são ditos são aqueles que jogam contra os partidos e contra a democracia, são totalmente contrários à realidade, lá porque há alguém que se porta mal ou porque há alguém que vai à procura realmente de alguma coisa menos clara, não quer dizer que todos os outros sejam assim. E não são, de facto. Felizmente, a grande maioria não é assim. A grande esmagadora maioria. E que nós temos que dizer é que sim, os partidos têm a responsabilidade. Os partidos não estão a fazer a sua parte
como deve ser, e este afastamento que se está a notar da população do voto e de querer participar é preocupante. Isto para mim é que é preocupante, porque algo tem que mudar. A forma de comunicação, ninguém se consegue entender. Se está no poder, defende a mesma coisa, se está na oposição, critica, apesar de já ter defendido a mesma coisa, não faz sentido.